O Brasil é dos brasileiros e o futebol brasileiro é o elemento máximo da cultura do nosso país. Eu sou Eduardo Coelho, com a bola rolando, eu vou estar aqui trocando uma resenha com vocês sobre o que está rolando no Campeonato Brasileiro, nas Copas da América do Sul, com uma atenção especial para os grandes clubes do Rio de Janeiro. Em outros momentos vou estar avaliando os clubes do Rio de Janeiro que estão disputando a Série B e a Série D. Mas aqui, Campeonato Brasileiro, a gente tem no G4, os 4 primeiros, tem a dupla Fla-Flu, então a gente pode dizer que o Rio está indo bem, né? O Flamengo começou no sábado com o Vasco na liderança e o Vasco foi competitivo, fez jogo duro, foi um bom jogo e o Flamengo ficou no 0-0 com o Vasco e atrapalhou aí a sequência para a liderança. No domingo, o Fluminense jogava no mesmo horário que o Palmeiras, então ele tinha que vencer o jogo dele e dar uma secada no Palmeiras, já que o Flamengo tinha empatado. E durante cerca de 12, 13 minutos, o Fluminense ficou na liderança do campeonato, porque ele fez 1-0 com o Germancano aos 38 do primeiro tempo, até o Palmeiras fazer 1-0 aos 51. E acabou que o Palmeiras venceu o seu jogo de 2-1 do Fortaleza lá na capital cearense, e o Fluminense, que vencia por 1-0, deu mole aos 44 do segundo tempo, e o Vitória da Bahia conseguiu um bom gol e empatou o jogo. Esse gol do Vitória foi importantíssimo, porque tirou, o Vitória estava perdendo e ele ficaria na zona do rebaixamento. Com esse golzinho, ele foi a 5 pontos e saiu fora da zona do rebaixamento e deixou o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, na zona do rebaixamento. Detalhe que hoje a gente completou a 5ª rodada e na zona do rebaixamento a gente tem 3 gigantes do futebol, que é o Atlético Mineiro, o Santos e o Grêmio. Na lanterna, o Sport Recife, que ainda não venceu. Por falar em vencer, o Palmeiras é o que tem mais vitórias, que está com 4 vitórias, e com 3 vitórias tem Flamengo, Fluminense e Bragantino. Bragantino surpreendendo aí. Esses no G4. E com 2 vitórias tem o Ceará, que está em 5º, até o Juventude, que está em 9º. E o Vasco está em 8º lugar, nessa turma aí que tem vários clubes com 7 pontos. E os invictos, sem perder, tem o Palmeiras, que é o líder, o Flamengo, vice-líder, e o São Paulo, que está em 10º lugar, mas o São Paulo teve muitos empates, né? O Botafogo, por enquanto, está decepcionando sua torcida, porque ele está em 15º lugar, ele só tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e ele está apenas 2 posições acima da zona do rebaixamento. O próprio treinador do Botafogo já declarou que esse Botafogo que está jogando ainda não é o Botafogo de 2024. E Copas da América do Sul, o Flamengo e o Botafogo estão jogando a Libertadores e o Fluminense e o Vasco estão jogando a Sul-Americana. Então, também na Libertadores, o Botafogo também está vivendo uma situação delicada, ele está fora da zona de classificação, está em 3º lugar, está com 3 pontos, começou perdendo para o Universidade do Chile por 1-0 lá em Santiago, aí ganhou do Carabobo da Venezuela no Engenhão 2-0 e perdeu agora para o Estudiantes de 1-0, tradicional equipe da Argentina, que tem 4 Copas Libertadores da América na sua história. Então o Botafogo termina, né, esses 3 jogos, terminou o que a gente chama de primeiro turno da zona de grupos. Aí vem agora mais 3 jogos. Então, nesses 3 jogos, o Botafogo tem 2 jogos aqui no Rio e um jogo na Venezuela para tentar até aí um empate no mínimo, mas dá para ganhar. Então, se o Botafogo conseguir essas 3 vitórias, com certeza se classifica. E o Flamengo está um pouquinho melhor que o Botafogo, porque o Flamengo tem 4 pontos, o Botafogo tem 3. O Flamengo estreou com o Táchira lá na Venezuela, ganhou de 1-0, teve uma derrota surpreendente no Maracanã para o Central Córdoba, que é da Argentina, mas não é um time expressivo da Argentina,
e o Flamengo perdeu de 2-1. E o Flamengo conseguiu um empate de 0-0 com a LDU, lá na altitude de Quito. Sempre é difícil jogar lá. Claro que o ideal seria o Flamengo vencer, mas não deu. Então agora o Flamengo ainda está meio pressionado como o Botafogo. Então vai ter que melhorar, apesar de que o Flamengo também vai ter aí 2 jogos no Maracanã. Então ainda dá para, mas tem que melhorar. E Sul-Americana, o Vasco, a torcida ainda está na pressão, apesar de que o Vasco fez um jogo competitivo com o Flamengo no sábado, 0-0, então deu assim um certo ânimo, mas aí veio um novo 0-0 com o Lanús e a torcida ficou na bronca com o treinador Carille. O Vasco começou estreando com o Melgar lá na altitude, no Peru. O jogo estava ganhando 3-1, tudo bem, a altitude atrapalha e tudo mais, mas um jogo que você está ganhando 3-1, você tinha que fechar o jogo com essa vitória. Mas, infelizmente, não deu. E em São Januário, o outro jogo, o segundo, o Vasco venceu o Puerto Cabelo, 1-0, gol de Verrete, que vem aí salvando a pátria do Vasco. Então o Vasco está ali disputando, está com o mesmo número de pontos que o Lanús. Eu não entendo assim um desespero da torcida do Vasco, tem que manter a tranquilidade. O Vasco está perdendo a liderança no saldo de gols. Então está em segundo lugar, está na zona de classificação para outra fase. E o que está melhor é o Fluminense, que está liderando o seu grupo, na grupo F, na Sul-Americana. O Fluminense está com 7 pontos, é o líder isolado do seu grupo, estreou vencendo o Once Caldas, que é um time tradicional da Colômbia, ganhou de 1-0 o gol de Germancano. No segundo jogo, eu estava no Maracanã, o Fluminense goleou o San José da Bolívia, o Cano voltou a fazer 2 gols, e agora jogou fora no Chile com a União Espanhola, e um jogo que o Renato Gaúcho nem foi treinar a equipe, mandou um sub-baba, uma galera reserva, e o Fluminense tomou um gol no final, aos 38. Tudo indicava que ia perder o jogo, mas aí sobrou uma bola para o Nonato, jovem Nonato, marcou um golaço no ângulo. Aos 48 o Fluminense empatou, então o Fluminense está com 7 pontos. Então, no geral aí, Campeonato Brasileiro, quinta rodada, e está no início ainda, e as Copas Libertadores e Sul-Americana terminou o que a gente chama de primeiro turno, né, que são os 3 jogos, e agora vem os outros 3 jogos para fechar a fase de grupos, e aí depois as Copas vão só no mata-mata até o final. Então, as torcidas estão animadas, o Botafogo é que precisa dar uma melhoradinha, mas no geral a cariocada está indo bem. Então a gente em breve volta aqui para trocar mais uma resenha sobre futebol aqui com vocês. Até breve.